À medida que se afastam do Sol, as sondas Voyager atravessam um ambiente de radiação extremamente hostil, dominado por partículas de alta energia vindas do espaço profundo. Diferente da Terra, que possui um campo magnético e uma atmosfera capaz de bloquear grande parte dessa radiação, as sondas viajam praticamente desprotegidas, constantemente bombardeada por raios cósmicos galácticos. Com o passar das décadas, esse fluxo de radiação pode degradar lentamente componentes eletrônicos e em 2010 algo inacreditável aconteceu. A memória da sonda Voyager 2 sofreu uma falha inédita quando foi atingida por um sinal do espaço profundo. No vídeo de hoje vamos entender essa falha que aconteceu com a sonda Voyager. Antes do vídeo continuar, deixa eu pedir a você que está chegando agora aqui no canal. Por favor, deixe a inscrição aqui embaixo, é muito rápido e fácil. E assim você ajuda o Mistérios do Espaço a chegar pertinho do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. À medida que avançam pelo espaço profundo, as sondas Voyager atravessam um ambiente dominado por partículas energéticas que podem ameaçar constantemente seus sistemas eletrônicos. No espaço interestelar, praticamente não existe proteção natural contra a radiação. Raios cósmicos galácticos, partículas aceleradas por supernovas distantes e remanescentes de eventos energéticos atravessam o espaço em velocidades próximas à da luz. Ao contrário da Terra, protegida por sua magnetosfera e atmosfera, as sondas Voyager viajam completamente expostas a esse fluxo de partículas de alta energia. Quando essas partículas energéticas atravessam a sonda, elas podem causar efeitos microscópicos, mas bastante problemáticos. Basicamente, elas podem alterar os bits na memória da sonda e, em alguns casos, vai degradando os semicondutores, basicamente diminuindo cada vez mais a eficiência do componente. Esse tipo de ambiente torna cada sistema eletrônico uma peça crítica de sobrevivência. Para lidar com esse desafio, os engenheiros da NASA projetaram as Voyager com uma abordagem que privilegia robustez e simplicidade. Muitos dos circuitos foram construídos com tecnologias eletrônicas muito menos miniaturizadas do que as utilizadas atualmente. Embora isso resulte em sistemas menos eficientes em termos de potência e capacidade de processamento, também os torna bem mais resistentes à radiação, já que componentes maiores fisicamente tendem a tolerar melhor os impactos de partículas energéticas. Outro aspecto fundamental do projeto envolve o uso de blindagem física. Partes críticas da eletrônica de bordo foram instaladas em compartimentos protegidos por estruturas metálicas que ajudam a reduzir a energia que chega nesses componentes. Embora essa blindagem não seja capaz de bloquear completamente os raios cósmicos mais energéticos, ela diminui significativamente a frequência com que esses impactos atingem diretamente circuitos sensíveis. Além da proteção física, a arquitetura de sistema das Voyager também inclui redundância em diversos subsistemas. Instrumentos e circuitos possuem rotas alternativas de funcionamento, permitindo que os controladores da missão na Terra possam reconfigurar a nave em caso de algum componente apresentar falha. Só que, inevitavelmente, essa constante exposição à radiação provoca degradação, o que é bastante complicado para o caso das Voyager, que estão a bilhões de quilômetros de distância, e não há qualquer chance de manutenção. E ao longo dessas décadas e mais décadas de missão, várias falhas que já ocorreram foram atribuídas a esse tipo de radiação que atinge diretamente os componentes eletrônicos. Acaba sendo meio que uma loteria, é inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. Mesmo a bilhões de quilômetros da Terra, os engenheiros ainda conseguem ajustar configurações, desligar instrumentos não essenciais e redistribuir energia para preservar os sistemas mais importantes. Mas em 2010, uma anomalia curiosa chamou a atenção dos engenheiros responsáveis pela Voyager. A Voyager 2, especificamente, começou a enviar dados científicos aparentemente corrompidos,
com formatação incorreta e sequências que não faziam nenhum sentido para os computadores na Terra. Curiosamente, a nave ainda respondia normalmente os comandos enviados pelos controladores da missão, o que indicava diretamente que o problema não estava no sistema de comunicação ou na execução básica das instruções, mas provavelmente em algum ponto específico do sistema responsável por organizar e transmitir os dados científicos. A hipótese mais provável rapidamente surgiu: um bit de memória havia sido alterado. Na prática, computadores armazenam informações na forma de bits, unidades extremamente pequenas que assumem dois estados possíveis, representados por 0 ou 1. No ambiente espacial, partículas de alta energia podem atravessar os circuitos eletrônicos e alterar temporariamente ou permanentemente esses estados. Sabe quando seu computador do nada dá uma tela azul? Pois é, apesar de ter outros fatores, pode ter sido um raio cósmico que ocasionou um erro de memória. Esse fenômeno ocorre quando um raio cósmico deposita energia suficiente em um circuito para mudar o valor armazenado em um único bit. Esse tipo de evento é raro, mas inevitável ao longo de décadas de operação no espaço profundo. As sondas Voyager operam em um ambiente repleto de raios cósmicos galácticos e partículas energéticas, que se movem a velocidades extremamente altas. Mesmo com blindagem e circuitos robustos, algumas dessas partículas conseguem atravessar a estrutura da nave e interagir diretamente com os componentes eletrônicos, produzindo efeitos microscópicos que podem gerar consequências inesperadas. No caso dessa falha da sonda Voyager 2, ocorreu justamente no sistema que organiza os dados para transmitir para a Terra. Se um único bit de todo o dado for corrompido ou alterado nesse caso, todo o arquivo se torna ilegível, ele trava, ele corrompe. Para confirmar essa hipótese, os engenheiros da NASA adotaram um procedimento bastante incomum. Solicitaram que a Voyager 2 enviasse uma cópia completa do software armazenado em seus dados de voo. Esse processo consistia em transmitir a memória da nave bit por bit, a uma velocidade bastante baixa, de cerca de 1.200 bits por segundo. Cada pedaço dessa memória seria então comparado com a versão original do software, para identificar exatamente onde o erro havia ocorrido. O episódio acabou se tornando um exemplo clássico de como pequenas alterações digitais podem gerar grandes consequências em sistemas espaciais. Um único bit, invisível e microscópico, foi suficiente para interromper temporariamente o fluxo correto de dados científicos vindos de uma nave a bilhões de quilômetros de distância. Mas no final das contas, tudo deu certo, o erro foi corrigido. E hoje as sondas ainda conseguem operar mais de 15 anos depois do erro, a bilhões de quilômetros de casa. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!